Shut up and sit down. Hi guys, Faith here. Bem, bem-vindos ao quarto live do EPTPT. É o quarto, não é? É o quarto. Isto esteve um bocadinho parado, peço desculpa, mas houveram uns contratempos. Portanto, tivemos que deixar o live um bocadinho para mais tarde. Não sei se me ouvem bem, eu hoje estou a tentar fazer isto de fones, portanto eu nem faço ideia como é que a minha voz está a sair, mas eu tenho reparado que os lives depois no YouTube ficam com o som um bocadinho estranho, então estou a tentar com fones, o que faz com que o meu suporte balance, o que é fantástico. Olá a todos, eu não vou sequer tentar fazer waves, que é para vocês não balançarem muito, porque eu já me mexo o suficiente. Então hoje, como vos tinha prometido, vou receber o meu primeiro autor de poesia, o Pedro, e vamos falar um bocadinho sobre a sua história, sobre o seu percurso, sobre as suas influências e sobre o seu livrinho, O Abismos. Vou ver se já o consigo então chamar aqui para a live. Desculpem se isto começar aqui a tremer feito louco. Não é culpa minha, está bem? Parece que estamos tipo numa montanha russa. Olá! Finalmente. Yeah! Consegues-me ouvir? Consigo te ouvir perfeitamente. Tudo bem? Tudo bem contigo? Também, tudo bem. Obrigado. Também. Finalmente nos conseguimos juntar, estava difícil. Realmente. Não estava fácil, mas parece que é dois. Coisas difíceis, contratempos da vida. E quando uma pessoa precisa das tecnologias, parece que elas não querem ajudar muito. Sempre. É sempre assim. Nunca colaboram. Então, antes de te apresentares, queria também só referir, como já referi a ti e referi quando recebi o livro, gostei bastante da tua atitude, foi tipo, bateu-me forte no coração o facto de teres visto que nós nem éramos assim de sítios muito diferentes e teres vindo trazer-me à mão a obra, que para mim significa muito, que foi uma das razões que me fez começar este projeto, não é? E tivemos montes de tempo à conversa, não é? Quando a gente se apercebeu que já estávamos ali à conversa. Então, apresenta-te aqui às pessoas que nos vieram hoje ver, diz quem és, de onde és, e depois, entretanto, vamos começando a falar da tua obra. Sim, sim. Eu sou o Pedro Carramão, vivo em Odivelas e trabalho como ajudante de farmácia. E nos tempos livres escrevo assim umas coisas. Umas coisas. Como as que estão no livro, outras diferentes. Ajudante de isso, farmácia, nesta altura, deve estar a ser complicadinho, não é? Mais ou menos. Mas pronto, vai-se fazer. Vai-se fazendo, não é? Pronto, é uma das profissões que, infelizmente ou felizmente, tem que estar ativa para as pessoas poderem ter as coisas que necessitam, não é? Não pode parar. Não pode falhar mesmo, não pode mesmo falhar. Infelizmente, precisa. Há muita gente que precisa, é verdade. Então, fala-nos lá como é que surgiu esta ideia dos teus rabiscos, ou se sempre foi algo que gostaste de fazer, se sempre gostaste de escrever, se quando escrevias sempre foi muito direcionado para a poesia, como é que começou esse paixão? Sim. Isto já vem desde miúdo, desde criança, que eu escrevia várias coisas, às vezes pequenas histórias, ou para músicas, inventava letras novas para as músicas. Coisas, pronto, quando eu era miúdo. Depois, entretanto, mais tarde é que comecei a escrever, mas sempre mais direcionado para a poesia do que propriamente para outro tipo de escrita, ou letras para música, lá está. Era tudo muito assim
Quando dizes miúdo, Esse tipo. lembras-te mais ou menos em que idade é que começaste a realmente escrever mais e teres atenção aos teus textos e guardá-los e essas coisas assim? Isso já foi um pouco mais tarde, já talvez aí, sei lá, 14, 15, não sei. Não sei muito bem, talvez por essa altura, talvez já começasse a guardar algumas coisas ou a dar mais alguma atenção. Talvez por aí, sim. E nessa altura presumo que então já gostasses de ler ou já tivesses alguns autores que te puxassem para o Sim, mundo da escrita, sabes? lia, não era muito, não era de ler muito, mas sim, lia. Aqueles livros, quando era miúdo, era os da aventura, mas entretanto, também tinha acesso a um ou outro de poesia e li, lembro-me que li, por exemplo, António Nobre, eh, sei lá, alguns autores, não muitos, mas lembro-me essencialmente do António Nobre. Pronto, e depois o gosto veio depois com a escola e com acesso a outro tipo de autores e de poesia, foi-me interessante cada vez mais e pronto. Uma E coisa que por acaso foi para ficar. Uma coisa por acaso que tenho reparado e tem sido falado entre várias pessoas é o facto de, às vezes, as obras escolhidas nas escolas não ajudam muitas pessoas a terem paixão pela literatura. No teu caso, achas que as obras que te foram apresentadas ajudaram-te ou afastaram-te um Sim, pouco da literatura? hum, eu acho que ajudaram. Eu acho que sim, acho que ajudaram, se bem que eu já tinha ali o bichinho, não é? Já havia ali qualquer coisa ali a fervilhar, não é? Mas sim, essencialmente lá está, na parte da poesia. Depois havia outras obras que. O Alto da Barca do Inferno também adorei. Eu Sei fui lá. ver o teatro na Depois, altura e adorei, mas eu já era um bocado virada para as artes. epá, é muito giro, também fui ver a O livro peça. para mim não foi muito bom, mas quando fui ver a peça fiquei apaixonada. Pronto, eu também gostei de como foi dado pela professora da altura, não é? O Alto da Barca, pá, foi muito giro. E depois também fomos ver o teatro. Na poesia, às vezes tinha assim uns debates, digamos assim, com as professoras na parte da análise mais temática. Pronto, e eu depois, como tinha já nessa altura algumas coisas escritas, havia ali assim um bocadinho às vezes, então eu tenho isto escrito, o que é que acha que isto quer dizer? Eu acho que é isto. Eu dava a outra pessoa, mas olha, aquela pessoa disse-me que é isso. E às vezes eram poetas já muito antigos e ali havia sempre ali um pouco a minha questão do, ok, eles já morreram há tanto tempo, Como essa é que análise, mesmo deixou escrito, olha, eu quando escrevi isto, eu pensei nisto e nisto e nisto e nisto. Não me parece. Acho que há sempre ali mais do que uma maneira. É claro que há coisas que são muito óbvias, não é? Mas há outras coisas que eu acho que tem que sempre haver ali um espaço para a interpretação desde que ela seja bem fundamentada. E às vezes havia assim esse debate. Porque até noutro género de literaturas há frases e há situações que podemos analisar de várias maneiras, mas principalmente na poesia há muitas maneiras de analisarmos, até porque tem a ver com a maneira como nos sentimos na altura, Também, se aquilo se também. mete a alguma coisa que já sentimos ou que nós próprios até já escrevemos sobre aquilo. Eu, por exemplo, lembro-me que eu, na altura do 12º ano, decidi fugir para o circo, como eu costumo dizer. Mas como as aulas começavam mais tarde, eu ainda fui às minhas aulas do 12º ano normal, que era de Ciências e Tecnologias. Então eu estava super excitada que íamos começar a dar Fernando Pessoa finalmente, porque eu não gostava de ler, mas adorava Fernando Pessoa. Pronto, pronto. Quando a minha professora começa a dizer, mas este poema quer dizer isto, isto, isto e aquilo. Pronto, como tive os mesmos problemas que tu, porque eu ficava naquela, mas porquê é que quer dizer só isso? Porquê é que não quer dizer muito mais que isso? E ainda por cima, como é Certo. que chegaram à conclusão que só quer dizer isso? Ora, aí está. É que, Então eu ficava super chateada. ora, aí está. Então percebes exatamente aquilo que eu estou a falar. Mas era um pouco por aí. Pois às tantas, mas eu estou a explicar porque é que eu acho que é isto. Mas pronto, parece que ficava sempre. Ok, está calado. Eu acho que é uma escrita um bocado complicada quando se chega à parte mesmo da análise mais clínica, porque eu sinceramente não gosto. Não gosto que analisem muito clinicamente a poesia, porque acho que tira um bocado
tira um bocado a experiência que tu podes ter do que estás a ler. Estão-te a limitar. Exatamente. É tipo, este poema o autor falou de rosas, mas rosas significavam isto. Portanto, tu tens que ler este poema a pensar que as rosas são isto. E tu pensas, mas para mim não são. Isso é a mesma coisa que eu estar a ouvir uma música, e eu comparo muito a poesia à música, não sei se o fazes também, que é, para cada pessoa que ouve ou que lê, a experiência é diferente. O significado é diferente, porque tem muito a ver com o que as pessoas estão a sentir na altura, com o que as pessoas já vivenciaram. Claro que tem lá o que o autor sentia também e o que o autor quis transmitir, mas obviamente que é muito, acho que é das leituras mais pessoais, porque cada pessoa pode sentir o que quiser. Eu acho que sim. E É a mesma coisa que olhares para uma pintura. Tu se calhar vês uma coisa e eu vejo outra, ou tu achas uma coisa e eu acho outra. É mais ou menos por aí. Peço desculpa, interrompido. Não faz mal. Eu por acaso estava-me agora a lembrar, estar a fazer esta comparação entre poesia e música, estava-me a lembrar de uma música, agora esqueci o nome dos cantores, mas é Sex is on Fire, ou Sex on Fire, ou qualquer coisa. Não conheço. Ou acho que não conheço. É de tentar lembrar quem são os cantores, é uma banda que eu gostava bastante da música e achava muita piada à música, e entretanto fui ler sobre a música. E basicamente a música foi escrita porque um deles meteu-se com uma groupie e apanhou chatos. Portanto, Sex on Fire era literalmente Sex on Fire. E a música para mim tinha muito mais significado que isto. E houve ali uma fase que eu não conseguia dividir as coisas. Eu pensei, nunca mais vou ouvir sobre o que é que as músicas são. Vou só tipo ouvir a música e sentir a música, que é melhor. Senão depois ainda começo a pensar em coisas. Mas lá está, tu só soubeste o que é que ele quis dizer quando foste ler sobre isso. Exatamente, porque para mim tinha a ver com muito mais coisas. Pronto, lá está, a tua interpretação. Se calhar outra pessoa também acha ali outra coisa, provavelmente mais parecida, se calhar até com a do autor. Mas pronto, é isso. Por vezes... Diz. Por vezes, às vezes dizem-me assim, então, mas o que é que isto quer dizer? Ou em que é que te inspiraste? Lê. É redutor, lá está. Eu estar a dizer logo, é redutor? Não, lê. Lê e tira a tua própria conclusão. Eu acho que é por isso que as pessoas também se sentem um bocadinho... não é... Como é que eu ia te explicar? Sentem-se um bocadinho retraídas da poesia, porque não é algo que esteja lá tudo o que é suposto nós querermos ver. Por exemplo, quando nós lemos um livro sobre fantasia ou um livro sobre non-fiction, nós sabemos que vai ter ali aquela história e sabemos que as coisas vão aparecer daquela maneira. E uma poesia não nos dá propriamente o seguimento de uma história. Às vezes dá, atenção. Mas não é tão in your face, por assim dizer. Não é tão óbvio. Não é tão direto, não é tão logo ali a... As pessoas sentem-se um bocado longe da poesia também um bocado por causa disso, porque não é algo que nos dá tanto de uma vez. E também é algo que às vezes nos faz pensar muito em coisas que não queremos. Eu falo por mim, às vezes um dos livros que me acompanhava muito durante a minha vida era o livro do Desassossego. E eu às vezes dava por mim a ler trechos que eu pensava, eu não quero ler isto porque isto está-me a fazer lembrar isto que eu senti ali, isto que eu senti ali, e se calhar não tem nada a ver com isto porque o senhor escreveu sobre ele e coisas, e isto nem ia dar um livro, estava lá espalhado pelos baús do Fernando Pessoa. E às vezes puxa um bocado pelo nosso interior, e às vezes as pessoas não querem muito isso, querem que a literatura seja para se distraírem e não para pensarem muito. Sim, ou que tenha ali uma história, um enredo, que não é propriamente o caso da poesia, normalmente. Deixa-me só ver aqui, que eu acho que aqui alguém disse alguma coisa. Aqui, a Ana Estante da Tisha disse que acha que nunca gostou verdadeiramente de poesia por sempre terem imposto um significado, nunca se identificava com o que diziam. Pois, era o que nós estávamos a falar. Isso mesmo. A Jess estava a dizer, eu sempre gostei de poesia, mas nunca das aulas de português, porque teremos de estar para ali a analisar.
mas não como eu senti sobre o poema, era sobre os livros, sobre o que os livros diziam, o que era o significado. Pois, exatamente. Eram-nos impostos significados para os poemas, para o significado de uma coisa completamente diferente. E isso... E acabam logo por reduzir a tua interpretação, a tua, sei lá, imaginação até, sei lá. Exatamente, a experiência e tudo. É o mesmo Tudo. que às vezes, é o mesmo que às vezes estarmos a ver um filme ou um livro com final aberto e alguém chegar ao pé de nós e nos dizer isto foi estudado e o final verdadeiro é este. Não, se está em aberto, o final é o que eu quiser. Se estiver errado, eu no próximo filme ou no próximo livro... Exatamente. Exatamente. Mas pronto. Em relação ao livro em si, estes poemas que tens aqui, foste escrevendo ao longo de algum tempo? Escreveste todos de uma vez já a pensar na obra? Não, não. Isto foi ao longo dos anos. Isso é quase uma compilação de textos escritos ao longo dos anos. Há alguns, se calhar, com quase 20 anos, talvez. Se calhar perto. Mas sim, foi coisas que eu fui escrevendo ao longo dos anos e depois juntei alguns e era uma ideia. Ias escrevendo e ias guardando alguns de parte? Sim. Não. Não, nunca separei com a ideia de fazer o livro. Foi mais ou menos isso. Foi as coisas que tinha e depois juntei ali aqueles que me diziam mais. Porque pronto, a ideia do livro também já era antiga. Aliás, o Francisco Noá, que fez esta capa espetacular que eu adoro. Sim, esta capa, infelizmente nas fotos e assim às vezes não dá para ver muito bem. A capa e a arte que tem por dentro é mesmo muito... Eu adorei. Adorei, sigam no Instagram. Acho que combina muito bem. Há aqui uma que eu gosto muito, que é o que tem os vasos sanguíneos. Que é tipo... ok. Sim. É awesome. O vermelho, sim. Pá, sigam-no no Instagram. Pá, ele não tem muita coisa, mas pá, este trabalho, e lá está. A ideia do livro já vem de há muitos anos atrás e era uma ideia que eu tive com ele. Pá, um dia, porque é que não escreves isso e tal, e não sei o quê, vamos fazer umas cenas. Vamos fazer e não sei o quê. E eu disse, um dia que eu pense nisto, ou em editar isto, ou fazer qualquer coisa, tu é que me vais fazer a capa. Pronto, isto na altura. E pronto, a gente, olha, nós em vez de criarmos uma seita ou uma coisa qualquer, fizemos um livro. Pronto, foi mais ou menos isto, era a ideia, ou uma coisa ou outra. Pronto, não, acho que fomos por um caminho mais simpático. Foram pelo caminho mais simpático. Sim, então, pronto, eu na altura, entretanto, o Chico, ele foi viver para fora de Portugal, mas continuámos sempre em contacto e eu quando pensei nisto, ele aceitou logo e foi um porreiro. Então, e sem revelares muito, que também não dá para revelar muito, não é? Em poesia, lá está, não dá para revelar muito, mas queres explicar um bocado a ideia do título e a ideia dos poemas que tens no livro, o que é que abordam mais ou menos, ou que sentimento é que querias transparecer mais? Olha, o título Abismos é ir mesmo ao interior, ao fundo de ti, do que é bom e do que é mau, lá está. É mesmo ires ali E foi o que eu fiz, eu quando escrevi foi mesmo arrancado ali do fundo. E pronto, e lá está. E abismos pode ser muita coisa, pode ser uma coisa má, pode ser uma coisa boa, o amor é uma coisa boa e pode ser um abismo. Lá está, é um bocado também com uma ideia de espelho. Pode ser uma coisa, tanto uma coisa boa pode levar a um abismo, mas também pode ser uma má. Os abismos são estas coisas todas que podem levar a uma determinada situação. E lá está, que estão no teu mais íntimo. Os textos, eles estão divididos numa espécie de capítulos. E abordam o amor, a solidão, o suicídio. Há lá um ou outro com alguma ironia, crítica, cidade, que é ali uma visão de algumas coisas da cidade, coisas do dia a dia até, sei lá. A inspiração depois vem de tanta coisa, de tanto lado. Sim, isso é verdade. Tudo na nossa vida nos inspira, não é? Sendo escritor ou não, tudo o que nos rodeia acaba por nos inspirar. E sim, concordo com o que disseste e senti isso no livro, que
lá está, que os abismos podem ser dois polos completamente opostos, tanto pode ser para uma coisa boa, para uma coisa má, é uma questão de realmente olharmos para o fundo da questão, ou seja, sentirmos à beira do abismo, olharmos para o fundo da questão e tentar perceber o que é que se passa ali. E gostei também bastante que usaste uma expressão eu nunca sei dizer o nome do senhor, do Nietzsche. Ok. Sim. No final do livro. Que ele também referia muitas vezes isso, de uma coisa que nos pode levar ao abismo pelo mal, também nos pode levar ao abismo pelo bom, ou podemos achar que estamos ali e estamos seguros e de repente já fomos. Já fomos e nem nos apercebemos como. Em relação à escrita, tu deixaste, como estavas a falar, que tudo nos inspira e tudo nos faz pensar e escrever, etc. Sentiste ou deixaste-te levar muito por coisas que te aconteceram ou por coisas que foram-te acontecendo ao longo da vida quando foste escrevendo os poemas? Sim. Acho que isso mesmo, sem darmos conta, acaba sempre por estar lá. Eu posso até escrever aquilo e pensar, mas isto nem se passou comigo, ou não... Mas há sempre ali qualquer coisa que tu experienciaste, ou que viveste, que, sei lá, viste, que ouviste. Acho que há sempre ali uma parte que vem daí. Sei lá, às vezes vês um filme e há ali qualquer coisa... vês o filme, ok. E depois mais tarde lembras-te de uma coisa e depois, isto, aquela ideia e tal. Pronto, e pode ser uma inspiração, uma frase de um filme, um momento, uma coisa que tu vês na rua. Nós há bocado estávamos a falar da interpretação dos poemas. Neste caso, quando estás a escrever, tens às vezes receio de estar a dar muito de ti, ou dás por ti a escrever algo que pensas, isto é muito eu, não quero partilhar, tenho medo que as pessoas percebam literalmente o que é que eu estou a dizer, ou me julguem pelo que eu estou a escrever, ou como é que te sentes em relação a isso? Não tenho esse medo. Não tenho esse medo, não. Aliás, nem estou a pensar nisso, não é? Quando estou a escrever, nem estou a pensar nisso. Não. Acho que só se fosse mesmo um diário meu. Uma coisa mesmo só a falar de mim. Mas não, também não. Não é coisa que faça, mas não tenho essa preocupação. É claro, todos eles têm ali um bocadinho de mim, uns mais que outros, obviamente. Uns de coisas que eu vivi mais que outras, mas não penso nisso. Como eu já tinha referido quando fiz a review, tu fizeste uma edição de autor. Não sei se queres falar um bocadinho porque é que decidiste ir por este caminho, o que é que aconteceu, como é que foi a experiência de fazer a edição de autor, porque é que não tentaste ir por uma editora, ou se tentaste, o que é que não correu bem? Não tentei ir para uma editora. Resolvi fazer as coisas assim porque à partida, se calhar a editora tinha logo algumas imposições. Eu queria fazer uma coisa mesmo livre, mesmo a capa que eu queria, as ilustrações dentro que eu queria, e entretanto contactei esta, não é, isto é uma edição de autor, mas pronto, foi através de da Eu Edito, que fez, pronto, tratou depois da parte legal e isso tudo, e da impressão, porque depois as condições deles me pareceram boas dentro da edição de autor, não é? Eu detenho os direitos da obra, que é pronto, não tive a editora no meio, que era mais um... Não estou a dizer, não digo que seja um entrave, não penso que seja um entrave, mas depois eram algumas condições, depois havia algumas editoras em que eu tinha que comprar X exemplares, mas pensei, vou tentar fazer isto assim, faço uma edição pequenina, e foi assim que foi. Estar a pagar X exemplares, ok, se calhar tinha um pouco mais de visibilidade, fazê-lo a partir de uma editora, mas era uma editora, não era a editora que estava a apostar em mim, eu estava a pagar tal como fiz na edição de autor. Então só vi fazer as coisas à tua maneira. Do it yourself. Mais ou menos isso.
Sim, neste caso percebo o que é que estás a dizer, já que tinhas de ser tu propriamente a investir em ti, resolveste então investir numa coisa a qual tinhas total poder para Sim. decidir como é que seria, como é que não seria, etc. Em relação a, neste caso, não teres uma editora pelo meio, que envolve não ter certas divulgações, etc., o que é que tens sentido para as pessoas, quais são as dificuldades que tens sentido para as pessoas conhecerem a tua obra, para tu próprio te dares a conhecer, porque eu sei que tu não és muito amigo das tecnologias. Mais ou menos. Como é que tem Vou sido pondo umas coisinhas. Como é que tem sido este trabalho de tentar fazer chegar a obra às pessoas? É assim, poesia não é logo à partida uma coisa fácil. Mas fiz a apresentação do livro, que foi feita nos Olivais. Foi a minha mãe, a Diana, que escreveu o prefácio, que organizou. E para além dessa apresentação, tinha agora este ano mais 2 ou 3 pensadas, mas dada esta situação toda do país, pronto, vão ficar sem efeito. Eram noutras zonas do país, mais para norte, mas para já, portanto, vão ficar sem efeito. Vou colocando algumas coisas no Facebook, no Instagram, mas também não sou assim de andar a pôr coisas todos os dias e andar sempre de volta daquilo. Vou pondo assim umas coisinhas. Já fui à rádio também, à Popular FM. Como é que foi a experiência da rádio? Ficou bem, foi muito giro. Foi muito giro. Foi num programa dedicado à poesia da Popular FM, com a Maria Isabel e o Raul também. E a convite deles fui lá também falar um bocadinho sobre o livro. Foi muito giro. Foi uma experiência diferente. Lá está. E mais uma forma de divulgar a minha obra e de vários autores divulgarem a obra deles nesse programa. Haja coisas para divulgar a poesia, não é? É verdade. Por acaso tenho reparado que certas rádios, às vezes as mais pequeninas, mas mesmo assim não interessa, estão outra vez a investir no facto de irem autores falar com eles, irem autores aos programas. E eu acho isso muito importante, porque a rádio antigamente era onde se divulgava mais a escrita, não é? Porque era onde havia as radionovelas, era onde havia... Exato. E de um momento para o outro também foi algo que deixou de ser um pouco divulgado, foi a escrita na rádio, e eu acho que é muito importante tentarmos voltar um bocado ao passado em certas coisas. Exatamente. Porque acho importante. E sim, vai havendo alguns eventos e algumas divulgações de poesia, mas infelizmente nós sendo um país de poesia é algo que às vezes vai ficando um bocadinho esquecido, porque digamos que os leitores também não estão muito virados. Sim, não é propriamente um género que tenha... Não é um género muito fácil, não. Muitos, ou há, mas pronto, não sei, mas não é propriamente... Há pessoas, por exemplo, eu falo aqui pela comunidade, há pessoas que, por exemplo, eu sei que gostam de poesia e sei que de vez em quando leem um poema ou outro, porque também lá está, dependendo dos livros, a poesia não se lê de uma vez. Por acaso o teu eu li de uma vez, porque lá está dividido por segmentos. É pequenino. E não é só isso, está dividido por segmentos que fazem sentido ter aquela pequena continuidade dos temas ou de certas palavras que tu passas de um poema para o outro para nós continuarmos a pensar naquele tema. E lê-se bem, mas eu sei que também há muitas pessoas, por exemplo, que fazem como eu fazia quando era mais nova, que é pegam num livro às vezes do Fernando Pessoa, de uma Flor Bela Espanca ou de outro autor qualquer, leem 1 ou 2 poemas e pronto. Portanto, também não divulgam isso, porque não vão dizer eu hoje li 2 poemas, estou super feliz. Certo. Portanto, é algo que também não é muito divulgado. Mas eu gosto bastante que ainda haja autores que tentem este género literário, porque acho que é algo que não se deve deixar morrer, não é? Porque se nós formos a ver as bases da nossa literatura, tem muito a ver com a poesia ou com a prosa poética. Desde o Camões até... E há bons autores, há muito bons autores. Mesmo autores que lá está, não têm aquela visibilidade, não estão numa televisão ou numa prateleira ali enorme. E há muito bons autores.
desse nível, digamos assim. Em relação, por exemplo, a esta questão que agora falaste em prateleira, tu tendo uma edição de autor, tu conseguiste, por exemplo, abordar algumas livrarias, alguns sítios para teres o teu livro em exposição, ou foi algo que ainda não tentaste ou que não resultou? Enviei alguns e-mails, mas, por exemplo, o meu livro nesta edição ele não tem o código ISBN. Para algumas livrarias acho que é um problema. Pronto. Ele tem o depósito legal, mas não tem o ISBN. Ou melhor, espera que agora e tem. Exato, é isso. O depósito legal tem o ISBN, é que não. Entretanto, mandei uns e-mails, mas depois, para umas livrarias mais pequenas, disseram-me que sim, que aceitavam o livro, mas depois tinha que fazer ali uma papelada a nível de finanças, porque o livro era uma cedência, que ele tem o nome que agora me está a falhar. Para a consignação, por assim dizer. Exatamente, é isso mesmo. E eu acho que tinha de fazer qualquer coisa ali a nível das finanças e, entretanto, acabei por pôr essa ideia para já um pouco de parte. Mas pronto, essas livrarias lá está mais pequenas, eles disseram que tinham todo o gosto em tê-lo lá, mas, claro, e compreendo as razões deles, não é? Em necessitarem disso que me pediam. Mas, entretanto, não fui explorar melhor essa ideia. Para já, pelo menos para já não explorei melhor. E a nível pessoal, como é que tem corrido a venda dos livros ou a divulgação dos mesmos? Tens conseguido chegar às pessoas? Ou... Agora tem estado parado, lá está. Isto, houve ali aquela altura da apresentação, em que fui à rádio. Algumas pessoas que, a partir de algumas coisas que eu ia colocando no Facebook e no Instagram, me contactaram, que gostavam de comprar o livro, mas não foi assim muita gente. Digamos assim, tirando as pessoas da apresentação, pessoas que já mais ou menos me conheciam ou que conheceram alguma coisa do meu trabalho. Essas sim, agora outras pessoas que, por exemplo, só do Facebook ou só do Instagram, foi ali uma pequenina parte. Mas pronto, também ainda não fiz mais apresentações, ainda não... Espero que devagarinho, mas que consiga, entretanto, depois fazer mais alguma divulgação perto das pessoas, que era esta a minha ideia. Entretanto, agora com esta situação, pronto. Pois, isto tem estado complicado até para as próprias editoras, porque também tiveram muitos lançamentos cancelados e eu própria falei com muitos autores que os livros estavam para sair nessa altura e infelizmente não saíram. Outros que iam fazer apresentações presenciais não conseguiram, algumas editoras ainda lhes fizeram as apresentações online, que foi uma boa sim, uma maneira. Boa ideia, mas lá está, eu acho que o presencial é muito mais forte, porque eu falo por mim, eu já tive apresentações de livros que eu ainda não tinha lido nada do autor, até autores estrangeiros, e eu meti na cabeça, não, eu vou à apresentação, se eu gostar da pessoa a falar para mim, eu vou comprar o livro, não me interessa. O livro, peço desculpa, tenho aqui a fera. Se eu gostar da pessoa a falar, é meio caminho andado para eu sentir empatia com a escrita da pessoa. E é também um bocado a ideia destes lives, é as pessoas conhecerem quem está por trás dos livros, porque acho que isso também é muito importante para nós pegarmos num livro ou não pegarmos. Eu pelo menos falo por mim. Se eu não for com a cara de alguém, é muito mais difícil olhar a querer ler a obra da pessoa, não é? Certo. É assim, se as pessoas julgam os livros pelas capas, eu também posso julgar os autores pelas caras e pelo que eles dizem. Estás no teu direito, em relação aqui à obra em si, tens um poema preferido que queiras ler? Preferido? Não, tenho o primeiro, que lá está, que nem sequer está inserido em nenhum capítulo, que foi o que eu dediquei à minha mulher e à minha filha. E queres ler? Até separei, portanto, dos outros poemas porque era uma coisa completamente distinta. Que escrevi no dia que a minha filha nasceu. E queres ler esse poema para as pessoas conhecerem? Posso ler? Sim, porque eu não sei os meus poemas de cor. Há pessoas que sabem o deles e os dos outros.
Há pessoas, Mas eu que não. sabem, há pessoas que sabem, num livro de 500 páginas, se a gente lhe disser o que é que escreveste na linha X, as pessoas sabem. Não Mas sou essa pessoa. ninguém te vai julgar por isso, está descansado. Não sou essa pessoa. Então eu vou ler. Corações arrancados, arrastados ao alto de nós. O medo, que é amor. O amor, que é amor que é medo e dor. Arranca corações, levanta as paixões, desperta as vendavais e lágrimas de alegria. Vais ao fundo de nós e levas-nos ao alto, mais alto que nós. Despe-nos e nos somos tão maiores que nós. É isto. Obrigado. Disse quando a tua filha nasceu. Sim, no dia que ela nasceu. Agora que idade é que tem a tua pequenina? Tem 3. Tem 3. Então ainda não está na altura de ler o poema que o pai escreveu para ela. Não, só de estragar o livro. Só de estragar o livro. Certo. Mas pronto, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Quero-te agradecer. Obrigado. Obrigado por esta conversa e porque acho que é um trabalho muito fixe que tu fazes. Pronto, já lá está aí que tu estavas a dizer, a conhecer a pessoa por trás do livro, não é? E tu estás a ajudar nesse sentido. E acho que é uma ideia e um projeto muito, muito interessante da tua parte. E agradeço-te. Obrigada, fico muito contente por isso e fico muito contente por teres aceitado participar. Eu é que agradeço. Brevemente, quem sabe a gente traga mais novidades, quando começar as tuas apresentações, quando não começar. Em relação Se ao houver alguma coisa, eu aviso. Diz. Agora, como este ainda não teve a divulgação pronto, que queres e necessária, etc., tens já alguma coisa na manga ou ainda não pensaste nisso? Tirando aquelas apresentações que eu queria fazer, uma outra coisa que eu gostava muito de fazer com este livro era alguns, não direi se calhar, não direi todos, mas alguns poemas serem musicados. É um projeto que ainda anda assim a ser estudado. Era uma coisa que eu gostava de fazer. Também gostava, para além da parte de serem musicados, talvez gravá-los, simplesmente ditos, para pessoas que não podem agarrar num livro e lerem, poderem ouvir através de uma aplicação, de um site, sim, um audiolivro, exatamente. E outra ideia que também que eu achava engraçada era conseguir fazer, nem que fosse um poema, tê-lo em braille. Em braille. Gostava muito. Isso, para já isso são ideias muito humanas, não é? Porque é o facto de querer dar a poesia a pessoas que não têm maneira de o fazer. Era essa a ideia. E acho as duas ideias muito interessantes e espero que consigas fazê-las. Vamos ver. E eu sou pequenina, mas no que conseguir ajudar, estou aqui. Um fixe para ti. Conseguir ajudar e mais uma vez obrigada e desculpa toda esta trabalheira. Obrigado, eu. Trabalheira nenhuma. Eu é que agradeço e peço desculpa da outra vez. Não funcionar, esta confusão toda. Peço desculpa. Pessoal, Abismos do Pedro, quem quiser falar com ele. Eu sei que as pessoas fogem um bocadinho, mas é um livro pequenino e é muito bonito. Obrigado. Se quiserem, falem com ele e, como sempre, apoiem os autores nacionais, não é? Porque eles precisam, nesta altura, e principalmente para um autor que tem edição de autor é bastante mais complicado do que para os outros. Portanto, se puderem dar um apoiozinho, e em vez de comprarem um livrinho fora, comprem um livrinho português, que é bom. Que é nacional, é bom. Fala-nos mais ao coração, porque é escrito na nossa língua e pensado na nossa língua. Não foi traduzido. É completamente. Eu já sabia isso e já sentia isso, mas agora com este projeto tenho sentido ainda mais, que é estar a ler algo que foi logo pensado, com aquelas palavras que são tão portuguesas, e, por exemplo, às vezes leio um livro de um autor que é mais do norte, e em vez de dizer perto de mim, diz à minha beira, eu assim, opa, isto é fantástico. É maravilhoso. Isto é fantástico. Isto é tão bom.
porque isto nunca iria ser traduzido desta maneira, porque nota-se que é porque como o autor é do norte, em vez de dizer perto de mim ou qualquer coisa, é a minha beira. E eu estava a ler o livro e eu assim, isto é fantástico. É muito bom. Isto é muito, muito bom. E expressões muito caricatas nossas são logo pensadas daquela maneira. Claro que sim. É muito, muito bom. E lá está, e poesia acho que também é das coisas que se for logo na nossa língua nos toca muito mais do que algo traduzido. Apesar que também há muito boa prosa poética estrangeira e há muitos contos também com poesias, muitas coisas muito boas. Mas é sempre diferente. Mas é ainda mais complicado de traduzir, acho eu. É mais complicado do traduzir Maria foi ao supermercado e comprou uma garrafa de leite. Apesar que agora não a Maria agora ir ao supermercado envolve muito mais coisas do que só a Maria ir ao supermercado. Maria tem que pegar na máscara e tem que pegar no desinfetante. Infelizmente. Bem, mais uma vez, Pedro, muito obrigado. Eu é que agradeço o teu convite. No meu projeto, por estás aqui hoje comigo e obrigado pelo trabalho que também fazes fora da escrita, não é? Que é muito importante. Principalmente para pessoas como eu, que têm pessoas mais idosas em casa e que precisam de dedicação basicamente todos os meses. Portanto, obrigado também por isso, porque acabas por estar também numa linha da frente nesta situação toda. Portanto, obrigado pela tua escrita, obrigado por esse teu trabalho, obrigado pelo teu tempo. Obrigado eu. Estamos falando então. A gente vai espalhando por aqui para as pessoas saberem. Muito obrigado. Adeus. Deus, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Bem, pessoal, por hoje então é só, e mesmo assim já vamos por volta de 40 minutos. Já sabem que as minhas conversas com os autores ficam sempre gigantes, porque eu falo e não me calo. Espero que tenham gostado, espero que tenham ficado curiosos com o livro. Espero que realmente deem a oportunidade à poesia, principalmente a poesia nacional. Eu sei que não é de todo um género literário fácil, sei que não é para toda a gente, portanto também não estou a dizer que toda a gente deverá tentar ler poesia em português, mas se tiverem curiosidade, este é um muito bom livro para começarem. E entretanto eu tenho também mais autores de poesia no projeto que vou trazer aos lives e vou fazendo as reviews. Já tenho mais uma, não sei se já viram. Se não viram, ir buscar, pessoal. E obrigada a todos os que estiveram presentes no live, e em breve vou apresentar então o meu, já estou eu perdida outra vez, o meu quinto convidado do MPT para PT. Quem não conseguiu assistir ao live já sabe, ele vai estar aqui ainda durante 24 horas e após isso estará disponível no meu canal de YouTube. Portanto, muito obrigada, pessoal, e até à próxima. Tchau!